Em Hollywood, as dependências chega intensamente como uma onda avassaladora. Muitos de seus ícones enfrentaram a luta interna. Por trás da imagem de sucesso e glamour, existem histórias de pessoas que lutaram com as sombras da dependência a diferentes substâncias, desde drogas até álcool e outros excessos. A pressão constante da indústria, somada às expectativas do público e à instabilidade que muitas vezes acompanha a fama, levou vários desses artistas a caírem em ciclos de abuso. Número 1. Judy Garland e o preço da fama. Imortalizada em seu papel de Dorothy no Mágico de Oz, é uma das figuras mais icônicas e trágicas de Hollywood. Desde muito jovem, Garland enfrentou uma pressão incessante dos estúdios de cinema, especialmente da MGM, onde os executivos impunham rotinas de trabalho rigorosas e controlavam cada aspecto de sua vida. Para manter sua energia em longas jornadas de filmagem, os executivos lhe davam anfetaminas para que ela ficasse acordada e, mais tarde, sedativos para dormir. Essa combinação criou uma dependência perigosa que marcou toda a sua vida. A exigência de manter uma figura magra e uma aparência juvenil foi constante, e Garland se sentiu preso em um ciclo de consumo de estimulantes e depressivos. Essa dependência afetou sua saúde mental e física, levando-a a uma espiral de problemas pessoais e dificuldades emocionais. Com o tempo, sua vida começou a desmoronar, e as dependências se tornaram um obstáculo intransponível em sua carreira e em sua vida pessoal. Apesar de seu talento indiscutível, Garland passou por inúmeras crises nervosas e períodos de instabilidade que deterioraram sua imagem pública. Embora tenha tentado se reabilitar várias vezes, a pressão de ser uma estrela de Hollywood nunca diminuiu, e isso a empurrou novamente para as dependências. Tragicamente, Garland faleceu aos 47 anos, por uma overdose acidental de barbitúricos, deixando um legado impressionante, mas também um lembrete dos efeitos devastadores da pressão na indústria. Judy Garland continua sendo uma figura icônica, e sua história é um alerta sobre o preço que muitas estrelas pagam pela fama. Sua vida e seu trágico final ressaltam a importância da saúde mental e do apoio em uma indústria que muitas vezes exige sacrifícios pessoais extremos. Número 2. A redenção de Robert Downey Jr. Viveu uma das transformações mais inspiradoras de Hollywood. No início dos anos 90, o talentoso ator estava imerso em um mundo sombrio de excessos. A fama precoce e a pressão do meio o levaram a consumir heroína e cocaína, e essa dependência afetou profundamente sua vida e carreira. Prisões, problemas legais e reabilitações fracassadas foram uma constante em sua vida durante vários anos. E seu nome passou a ser sinônimo de caos e controvérsia na indústria. Em 1996, Downey foi preso por posse de drogas e uma arma descarregada, um incidente que marcou o início de uma série de confrontos com a lei. Durante esse período, sua luta contra a dependência não só o levou à prisão, mas também afetou sua carreira, fazendo com que muitos estúdios hesitassem em contratá-lo. Parecia que o promissor talento de Downey estava se dissipando entre escândalos e processos, e sua vida parecia estar em uma espiral descendente, sem saída. No entanto, depois de várias tentativas de reabilitação e graças ao apoio de pessoas próximas, Downey conseguiu dar uma virada radical em sua vida. A reabilitação foi difícil, e ele teve que enfrentar cada aspecto de seu passado sem fugir de seus erros. Pouco a pouco, ele reconstruiu sua carreira, e foi finalmente na década de 2000 que Hollywood lhe deu uma segunda chance. Com seu papel em Iron Man, Downey não só voltou ao topo da indústria, mas se tornou um dos atores mais reconhecidos e respeitados do cinema. A história de Robert Downey Jr. Ele se tornou um exemplo de superação e redenção. Sua capacidade de transformar uma vida marcada por dependências e problemas legais em uma carreira de sucesso é um testemunho de sua resiliência. Anos depois, o ator falou sobre seu passado sem arrependimentos, vendo esses momentos como lições de vida que o permitiram se redescobrir e se tornar a pessoa e o profissional que é hoje. Número 3. Dennis Quaid e a década de 80. Reconhecido por seu carisma e versatilidade na tela, ele enfrentou uma dura batalha contra a dependência durante a década de 80. À medida que sua carreira decolava, Quaid também se mergulhava na cultura da cocaína, uma droga que era comum em Hollywood, naquela época. Em 1987, enquanto filmava The Big Easy, seu consumo se intensificou, levando a um estado em que ele dormia apenas 1 hora por noite. A dependência de cocaína impactou seriamente sua vida, afetando tanto sua saúde quanto seus relacionamentos pessoais. A dependência dele chegou ao ponto em que ele admitiu que essa substância era quase considerada um recurso dentro dos orçamentos de algumas produções.
Nesse período, Quaid percebeu como essa dependência estava o destruindo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Finalmente, em 1990, Quaid tomou a corajosa decisão de enfrentar seu problema. Com o apoio de sua então esposa, Meg, Ray entrou em reabilitação. Embora a recuperação tenha sido um processo difícil, significou um antes e um depois em sua vida. Esse período marcou o fim de sua relação com a cocaína e o início de um novo capítulo, onde a sobriedade se tornou sua principal prioridade. Com o tempo, Quaid reconstruiu sua vida e carreira, tornando-se um símbolo de superação na indústria. Hoje, sua história é um lembrete de como as estrelas podem encontrar o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada, apesar dos momentos sombrios. Número 4. Bruno Mars e a lição em Las Vegas. Conhecido por seu talento musical e carisma, ele passou por um momento de ruptura em 2010, quando foi preso por posse de cocaína em Las Vegas. Esse evento inesperado surpreendeu seus fãs, já que Mars era admirado por sua imagem de estrela limpa e sua capacidade de emocionar plateias ao redor do mundo. Com seus grandes sucessos, a prisão no Hard Rock Casino foi um alerta para o cantor, que afirmou que essa tinha sido sua primeira experiência com a droga. Mars enfrentou as consequências legais do incidente e assumiu a responsabilidade por seus atos. Ele aceitou um acordo de culpabilidade que incluía o pagamento de uma multa de $2.000 e a obrigação de completar 200 horas de serviço comunitário. Além disso, foi exigido que ele participasse de um programa de aconselhamento para evitar problemas futuros. Esse processo foi um ponto de virada na vida dele, que o levou a refletir sobre suas decisões e a direção que queria seguir em sua carreira. Em entrevistas posteriores, Bruno Mars admitiu que agiu de maneira impulsiva e que o consumo de drogas não fazia parte do seu verdadeiro caráter. A experiência serviu como uma valiosa lição de vida que o ajudou a se concentrar no que realmente importava. Para ele, sua música e seu crescimento pessoal. A partir desse evento, Mars redobrou seu compromisso com a carreira, focando em produzir músicas que ressoassem nas pessoas. E vai transmitir uma mensagem positiva. Hoje em dia, Bruno Mars é um dos artistas mais bem-sucedidos e respeitados da indústria musical. Sua honestidade sobre esse momento difícil e sua capacidade de superá-lo o tornaram uma figura inspiradora para seus seguidores. Através dessa experiência, o cantor reafirmou sua paixão pela música e seu compromisso de se manter longe de situações que poderiam colocar seu futuro em risco. Número 5. Zac Efron e o caminho para a sobriedade. A estrela juvenil de High School Musical passou por uma fase de excessos e problemas pessoais que colocaram em risco sua promissora carreira. Com a fama repentina e o estilo de vida de Hollywood, Efron começou a abusar de substâncias como álcool e drogas, o que se tornou uma luta diária que marcou vários anos de sua vida. As festas sem controle e o consumo desenfreado de substâncias se tornaram um ciclo que afetou seu bem-estar físico e emocional. Em 2013, Efron deu o primeiro passo rumo à recuperação ao entrar em um centro de reabilitação. Decidido a enfrentar seus problemas, não só participou de reabilitação, mas também se juntou a Alcoólicos Anônimos, onde começou a trabalhar em si mesmo e a explorar os problemas emocionais que o levaram a cair na adição. Esse esforço para enfrentar seus próprios demônios foi uma demonstração de coragem. E o ator começou a reconstruir sua vida aos poucos, estabelecendo limites e priorizando sua saúde. Durante seu processo de recuperação, Efron tem se mostrado aberto sobre as dificuldades que a sobriedade traz, descrevendo-a como uma batalha constante. No entanto, ele também falou sobre os benefícios de uma vida mais equilibrada, compartilhando como o processo o permitiu se sentir mais à vontade consigo mesmo e apreciar a verdadeira felicidade nos pequenos momentos. Hoje, Zac Efron é um exemplo de resiliência e sua história inspira muitos que enfrentam lutas semelhantes. Com uma carreira revitalizada e uma vida pessoal mais estável, Efron continua construindo seu legado na indústria do entretenimento, mostrando que é possível superar as adições e encontrar um caminho para a realização pessoal. Rio número 6, Fênix. E a tragédia do Pierre foi uma estrela jovem que prometia brilhar em Hollywood, mas sua vida terminou tragicamente. Em 1993, aos 23 anos. Apesar de que muitos o viam como um ator talentoso e comprometido, Fênix levava uma vida privada cheia de desafios. Ele era conhecido por seu estilo de vida boêmio e sua aversão aos luxos de Hollywood. Mas também tinha uma relação intermitente com as drogas, que, segundo pessoas próximas, era esporádica, embora tenha contribuído para sua morte prematura.
Na noite de 31 de outubro de 1993, Phoenix foi ao Viper Room, um popular clube noturno em Los Angeles, junto com sua namorada Samantha Mathis e alguns amigos, incluindo seu irmão Joaquim Phoenix. Durante a noite, River consumiu uma combinação de heroína e cocaína, uma mistura perigosa conhecida como sedbal. Pouco tempo depois, ele começou a se sentir mal e saiu do clube em busca de ar fresco. Mas ele colapsou na calçada, onde sofreu convulsões diante do olhar angustiado de sua namorada e amigos. Embora a ambulância tenha chegado rapidamente, os esforços para reanimá-lo foram em vão e Phoenix foi declarado morto pouco depois. Sua partida repentina chocou Hollywood e deixou uma sensação de perda entre aqueles que admiravam seu trabalho e viam nele uma promessa de mudança na indústria. A história de Phoenix se tornou um lembrete dos perigos que cercam as jovens estrelas e da pressão que muitos enfrentam para se encaixar no mundo do espetáculo. Anos depois, a figura de River Phoenix continua sendo lembrada como uma de talento inigualável e com uma personalidade autêntica. Seu trágico fim é um triste lembrete de como uma vida promissora pode ser interrompida por decisões momentâneas. Em um ambiente que muitas vezes não oferece o apoio necessário. Número 7. Oprah e o poder da vulnerabilidade. Uma das figuras mais influentes da mídia surpreendeu seu público quando, em um episódio de seu programa, em 1995, compartilhou uma confissão pessoal sobre sua luta contra a adição na juventude. A revelação foi inesperada, especialmente considerando sua imagem pública de força e sucesso. Oprah relatou como, na casa dos 20, desenvolveu uma dependência de crack, uma experiência que marcou profundamente sua vida e que estava relacionada a um relacionamento complicado que tinha na época. Durante o programa, Oprah explicou que tanto ela quanto seu parceiro na época haviam caído no consumo de substâncias. Essa relação tóxica levou a um ponto de ruptura em que ela perdeu temporariamente o controle sobre sua vida e suas decisões. Oprah confessou que um dos seus maiores arrependimentos foi ter entregado seu poder e autonomia a um relacionamento destrutivo. Sua coragem ao falar sobre esse aspecto sombrio de sua vida surpreendeu a audiência e os convidados do programa, que encontrou inspiração em sua sinceridade. Oprah usou esse momento não só para expressar suas próprias experiências, mas também para encorajar outros a reconhecerem seus problemas e encontrarem um caminho para a recuperação. A sinceridade de Oprah neste episódio mostrou que até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas podem enfrentar desafios pessoais e encontrar a força para superá-los. Número 8. Brittany Murphy em A História de Amor de uma Mulher e o mistério por trás de sua morte. A atriz, conhecida por seus papéis em filmes como Crueles e Sin City, foi uma figura carismática em Hollywood. A vida dela, no entanto, foi marcada por um final misterioso que continua gerando perguntas. Murphy faleceu em dezembro de 2009, aos 32 anos, e embora inicialmente tenha sido relatado que sua morte foi por causas naturais, os rumores de adição e o estranho contexto de seu relacionamento com seu marido, Simon Monjack, adicionaram uma aura de controvérsia ao seu trágico desfecho. Murphy era conhecida por sua personalidade vibrante e seu talento inegável, mas por trás das câmeras enfrentava sérios problemas de saúde e, segundo amigos próximos, havia desenvolvido uma dependência de medicamentos prescritos após se submeter a cirurgias estéticas. Essa dependência cresceu com o tempo e seu corpo magro gerou preocupação entre seus fãs e na indústria, embora Murphy atribuísse isso à sua constituição natural após sua morte. Foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos ao lado de sua cama, o que alimentou as especulações sobre um possível abuso de substâncias. A situação se tornou ainda mais confusa quando Monjack faleceu em circunstâncias semelhantes apenas 5 meses depois. Os laudos forenses revelaram que Murphy havia morrido de pneumonia agravada por anemia e uma mistura de medicamentos, embora alguns amigos e familiares afirmassem que outros fatores poderiam ter influenciado em seu falecimento prematuro. Apesar das teorias e da especulação, a verdade sobre a morte de Brittany Murphy permanece incerta. Sua história é lembrada como uma das mais trágicas de Hollywood, e sua carreira, embora breve, deixou uma marca na indústria cinematográfica. A vida de Murphy se torna, assim, um lembrete dos desafios e pressões que muitas celebridades enfrentam, e seu nome continua sendo um símbolo de mistério e nostalgia no mundo do entretenimento. Número 9. Mickey Rooney e os segredos de uma vida complicada. Ele foi uma das grandes estrelas da época de ouro de Hollywood, conhecido por seus papéis carismáticos e sua relação em cena com Judy Garland. Por trás de sua imagem pública, no entanto, se escondia uma vida cheia de altos e baixos e complexidades.
Rooney foi uma figura que viveu os altos e baixos da fama, mas também lutou com problemas de dependência, especialmente de comprimidos para dormir, que acabaram afetando sua saúde mental e física. Durante anos, Rooney manteve um estilo de vida intenso, trabalhando em vários projetos que exigiam muito de seu tempo e energia. Para lidar com essa pressão, ele começou a depender de comprimidos para dormir. A situação se complicou quando sua dependência gerou mudanças em seu comportamento. Ele se tornou irritável e difícil de lidar em sua vida pessoal, especialmente com suas esposas, das quais teve várias ao longo da vida. O comportamento de Rooney em privado contrastava enormemente com a imagem amigável que ele projetava em seus filmes. Seu enteado, Chris Abeir, relatou como o consumo de medicamentos de Rooney era tão extremo que ele acumulava receitas que preenchiam uma bolsa a cada semana. Essa dependência, combinada com seus conflitos pessoais, afetou sua saúde e sua vida familiar, deixando uma marca em aqueles que estavam próximos a ele. Apesar de suas lutas pessoais, Rooney continuou trabalhando até o final de sua vida, deixando um legado na indústria cinematográfica. Sua história é um lembrete de como a fama e o sucesso podem vir acompanhados de problemas internos complexos e, em muitos casos, difíceis de resolver. A vida de Mickey Rooney continua sendo uma das mais emblemáticas e complicadas da era de ouro de Hollywood. Número 10. Leonard Nimoy e a luta contra o álcool. Conhecido mundialmente por seu papel como Spock em Star Trek, ele foi um ícone da ficção científica que enfrentou sua própria batalha fora das câmeras. Embora seu personagem fosse conhecido por sua lógica imperturbável e controle emocional, Nimoy teve uma luta pessoal contra o alcoolismo que durou anos. No começo, o consumo de álcool dele era esporádico e começou como uma forma de relaxar depois de intensas jornadas de filmagem. No entanto, com o tempo, o hábito se tornou parte de sua rotina e a dependência aumentou. Para Nimoy, o consumo de álcool se tornou um mecanismo para lidar com as pressões de sua carreira e seus problemas pessoais, que incluíam um casamento complicado. Pronto, essa dependência começou a afetar sua vida diária e, embora ele tentasse esconder, era evidente que sua saúde e seu bem-estar estavam em jogo. O ator chegou a consumir álcool durante as filmagens, o que gerava tensão, pois ele temia que seus colegas percebessem seu problema. Em 1987, Nimoy reconheceu que sua dependência estava fora de controle e decidiu buscar ajuda. Esse passo foi o começo de um processo de cura que não só ajudou a deixar o álcool, mas também lhe permitiu enfrentar seus problemas pessoais de uma maneira construtiva. Seu segundo casamento, que coincidiu com seu processo de recuperação, lhe deu o apoio e a estabilidade que ele precisava para se manter sóbrio e reenfocar sua vida. Número 11. Britney Spears e a recuperação pessoal. A icônica princesa do pop experimentou o lado mais sombrio da fama quando enfrentou problemas de saúde mental e abuso de substâncias. No meio de uma vida pública intensa, Spears alcançou a fama muito cedo e, com isso, vieram as expectativas e a pressão de ser uma estrela mundial. No meio da década de 2000, Britney passou por momentos difíceis. Como seu divórcio de Kevin Federline, que exacerbou seus problemas pessoais e trouxe consigo comportamentos erráticos. Durante esse período, Spears começou a mostrar sinais de exaustão e dependência de substâncias. A mídia acompanhou de perto cada momento de sua vida pessoal, incluindo uma crise que a levou a raspar a cabeça em uma tentativa de lidar com seus problemas. A situação se intensificou a ponto de sua família intervir, e Britney foi internada em um centro de reabilitação. Durante esse tempo, foi diagnosticada com transtorno bipolar, o que esclareceu alguns dos comportamentos que ela havia mostrado em público. Seu diagnóstico e tratamento ajudaram a começar um processo de recuperação que, embora complexo, a levou a retomar o controle de sua vida. Com o tempo, Spears conseguiu se estabilizar e recuperar sua carreira, demonstrando mais uma vez seu talento e sua força. Sua história de superação tem sido uma fonte de inspiração para milhões de pessoas que a apoiam. E sua luta pela liberdade pessoal continua sendo um tema relevante em sua vida. Hoje, Britney Spears é vista como uma sobrevivente e seu caminho para a recuperação. É um lembrete dos desafios que muitas celebridades enfrentam e do poder da resiliência. Através de suas experiências, Spears mostrou ao mundo que é possível superar as adversidades e encontrar paz interior. Número 12. Daniel Baldwin em sua luta constante. Membro da famosa família Baldwin, enfrentou uma intensa batalha contra a adição, especialmente a cocaína, que marcou sua vida pessoal e profissional.
Embora outros atores tenham passado por situações semelhantes, Baldwin foi particularmente honesto sobre seus problemas, o que tornou sua história ainda mais impactante. O consumo de cocaína de Baldwin começou nos anos 80, e apesar de várias tentativas de reabilitação, a adição persistia, o que levou Baldwin a entrar e sair de programas de recuperação repetidamente. Em 1990, Baldwin protagonizou um incidente que chamou a atenção da mídia, quando foi encontrado correndo pelos corredores de um hotel em Nova York, gritando seu sobrenome. Esse momento, causado pelo consumo de drogas, foi um dos pontos mais baixos de sua vida. Ele foi preso e, após o incidente, admitiu seu problema publicamente, iniciando uma nova tentativa de recuperação. Diferente de muitos viciados que enfrentam múltiplas dependências, Baldwin explicou que sua única batalha era com a cocaína. Depois desse episódio, ele decidiu mudar sua vida de maneira radical. E embora tenha enfrentado recaídas, ele finalmente conseguiu se manter sóbrio. Baldwin compartilhou abertamente sua história. E atualmente ele trabalha como treinador de reabilitação, onde ajuda outras pessoas a enfrentarem suas próprias dependências. Hoje em dia, Daniel Baldwin e Quaid desenvolveram sua experiência pessoal para inspirar aqueles que lutam contra a dependência. A história dele demonstra que, embora o caminho para a sobriedade possa estar cheio de desafios, a força de vontade e a persistência são fundamentais para alcançar uma vida mais saudável. Baldwin continua sendo um exemplo de que, embora o caminho seja difícil, é possível se superar e, eventualmente, encontrar uma maneira de transformar uma experiência negativa em algo positivo para ajudar os outros. Número 13. Jodie Seat, em seu renascimento após a fama, conhecida pelo seu papel de Stephanie Tanner em 3 é Demais, viveu uma vida bem diferente da de sua personagem quando enfrentou uma batalha contra as dependências depois que a série acabou. Seat começou a consumir álcool aos 14 anos. E isso foi o início de um ciclo de abuso de substâncias que incluiria drogas como ecstasy, metanfetamina e crack. A adolescência e juventude dela foram marcadas por um conflito constante entre a imagem pública de sua personagem e sua vida privada. Ao longo de 13 anos, Seat enfrentou os efeitos do seu consumo, chegando a um ponto crítico em que entendeu a necessidade de mudar. Em 2009, ela publicou suas memórias, Os Vetenid, em que ela relatou suas experiências com uma sinceridade que comoveu muitos. A transparência de Seat sobre seu passado fez com que outros jovens se identificassem com ela e a vissem como um exemplo de superação. Durante sua recuperação, Seat teve recaídas, especialmente após uma separação em 2013. No entanto, a determinação dela foi mais forte e ela conseguiu retomar sua vida. Hoje, ela trabalha como conselheira de drogas e álcool em um centro de reabilitação em Los Angeles, usando sua história para ajudar quem passa por situações semelhantes. Além disso, ela obteve um diploma em aconselhamento, o que a permite oferecer um apoio ainda mais especializado. Número 14. Drew Barrymore e o preço da fama precoce. A encantadora atriz que conquistou o coração do público em I.T. teve uma infância bem diferente do que o público imaginava. Cresceu em uma família de celebridades e desde muito pequena esteve exposta ao mundo da fama e seus excessos. Com 7 anos, já frequentava eventos sociais de adultos e começou a experimentar com substâncias. Com 11 anos, ela enfrentava uma adição ao álcool e aos 12 já tinha experimentado drogas. O estilo de vida em Hollywood, combinado com a falta de limites ao seu redor, a levou a situações extremas em uma idade surpreendentemente precoce. Com 13 anos, após uma série de incidentes públicos, Barrymore foi internada em um centro de reabilitação. A experiência foi um momento crucial na vida dela. Embora ela tenha conseguido se manter sóbria por um tempo, não foi um processo fácil. Com 14 anos, ela decidiu se emancipar dos pais, buscando estabelecer sua própria identidade e se livrar da influência negativa que percebia em sua vida familiar. Durante seus anos de recuperação, Barrymore enfrentou desafios importantes e algumas recaídas. Mas foi graças ao apoio de amigos próximos e à sua determinação pessoal que ela conseguiu retomar o controle. Com o tempo, Barrymore não só reconstruiu sua vida, mas também revitalizou sua carreira, tornando-se uma atriz de sucesso e uma empresária reconhecida. A história dela de superação é um exemplo de como é possível reconstruir a vida, mesmo depois de momentos de profunda escuridão. Drew Barrymore é uma das figuras mais queridas de Hollywood atualmente, e sua transparência sobre seu passado inspira muitos. Através de suas experiências, ela mostrou que até mesmo aqueles que caíram profundamente podem se levantar.
redescobrir seu propósito e encontrar uma vida de sucesso e plenitude. Número 15. Stephen King e o lado sombrio da criatividade. O mestre da literatura de terror não só escreveu sobre pesadelos em seus romances, mas também enfrentou seus próprios demônios na vida real. Nos anos em que mais produziu, King se tornou dependente de álcool e cocaína, usando essas substâncias como uma forma de impulsionar sua criatividade e lidar com a pressão de escrever livros que cativavam milhões. Essa dependência foi se intensificando e chegou a um ponto em que King temia que parar de usar afetasse sua capacidade de escrever. A dependência de King era tão severa que sua família e amigos decidiram intervir. Em uma confrontação memorável, sua esposa e entes queridos mostraram a ele as evidências de seus problemas, incluindo as garrafas vazias e os restos de substâncias que ele havia deixado para trás. Este momento foi um chamado de atenção para King, que entendeu que precisava fazer uma mudança radical se quisesse salvar não só sua carreira, mas também sua vida. Após essa intervenção, King tomou a decisão de buscar ajuda profissional e parou de consumir álcool e drogas. Esse processo de recuperação foi um desafio, especialmente porque ele havia associado seu sucesso como escritor ao consumo de substâncias. No entanto, com o tempo, King descobriu que seu talento não dependia desses hábitos e sua criatividade floresceu de uma maneira mais saudável. Hoje, Stephen King não é apenas um autor prolífico e respeitado, mas também um exemplo de autoaperfeiçoamento. A história de recuperação dele é uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, sempre existe a possibilidade de redenção e mudança.